Sejam bem-vindos ao Mago CX, aqui diretamente dos estúdios Johnny Days. Pessoal fera em áudio, vídeo, treinamento, TTS, personalizado, enfim. Dá uma olhada no Instagram deles que vale muito a pena. E hoje, quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no nosso setor é o Yuri Costa, especialista em CX, maratonista e fotógrafo. Muito bom, Yuri. Obrigado por ter aceitado o convite. E, cara, queria que você começasse contando para todo mundo te conhecer um pouco da sua história. Boa, prazer, obrigado pelo convite. Muito bom reencontrar você, né? A gente se encontrou primeiro numa circunstância pandêmica, mas agora muito mais acalorado esse encontro. Eu vou usar uma forma um pouco diferente de contar a minha história, tá? Eu vou usar o Rubem Alves para me ajudar a construir essa narrativa. Tem um determinado trecho de uma entrevista do Rubem Alves que ele deu para o documentário chamado Eu Maior. Documentário muito bom, recomendo. Documentário que fala sobre busca da felicidade, autoconhecimento, né? Aquele mergulho dentro de si. E tem um determinado momento que ele comenta sobre uma entrevista de um aluno com ele. Esse aluno pergunta para ele qual que é o mapa da jornada, né? Qual foi o caminho que ele percorreu até ele se tornar, né, o escritor que ele tinha se tornado. E o Rubem responde que ele se tornou o escritor que ele é porque tudo que ele planejou fazer deu errado. Ele diz que ele era um fotógrafo, aliás, ele era um escritor por acidente. E a minha trajetória profissional ela é muito parecida com a do Rubem nesse sentido, porque eu me tornei especialista de CX porque tudo que eu planejei fazer deu errado. Eu tinha a convicção que no começo da minha carreira eu trabalhei no Ibope, né, Instituto de Pesquisa, atualmente a Kantar Media, e eu tinha certeza absoluta que eu ia passar o resto da minha vida lá, né? Eu já conheci o Ibope antes mesmo de entrar lá, eu já era extremamente íntimo daquela empresa. Eu estava muito convencido que, ok, consegui entrar e agora vou passar o resto da minha vida. Já gostava muito de pesquisa, de opinião pública. E deu errado. Eu sou formado em comunicação social, na época eu estava para me formar em publicidade, e aí eu fui seduzido pelo mercado publicitário. Um mercado onde as pessoas tinham tatuagens, trabalhavam de bermuda, de regata, né, de chinelo. Eu falei assim, cara, eu quero essa bagunça, festa toda semana, né, um ar muito diferente do que eu vivenciava no Ibope. Fui picado por esse bichinho. Passei por algumas agências, passei pela Riot, pela JWT, né, que é a Wunderman Thompson, passei pela Rai. E neste momento eu pensei, ok, me encontrei, vou passar o resto da minha vida aqui. Mas também fiz outras transições, não consegui seguir carreira no mercado publicitário, achei um mercado um pouco cruel. E aí passei por algumas empresas, trabalhei na Via Varejo, trabalhei no Reclame Aqui, peguei bem o começo do Reclame Aqui, ali em meados de 2013, mais ou menos, 2013, 2014. Passei pela High Platform, passei pela Congás, pela Raizen, né, pela Dr. Jones e mais recentemente pelo Sírio Libanês. Em todos esses lugares que eu trabalhei, eu tinha certeza absoluta que eu ia seguir carreira nesses lugares, né? E eu acho que, de certa forma, assim como o Rubem Alves se tornou escritor por conta das frustrações do passado, eu me tornei especialista porque, de certa forma, talvez inconsciente, todas essas minhas andanças estavam me preparando para me tornar um especialista de CX. Porque né, dessas andanças eu lidava com estruturas muito diferentes uma das outras, estruturas onde tinham equipes bem formadas, estruturas onde não tinham pessoas, onde tinha verba, onde não tinha verba, onde tinha operações terceirizadas ou internas. Então isso deu uma versatilidade que hoje quando eu olho para o passado e olho um pouco da minha história, eu penso, cara, talvez se eu não tivesse errado nessas escolhas, né? Erro, né, de certa forma, com algumas aspas, né? Eu não teria, sei lá, adquirido essa versatilidade, né? Essa pluralidade que hoje a gente trabalha com pessoas com experiência, né? É uma bagagem, um combustível extremamente essencial. Nesse meio caminho, eu também encontrei a fotografia, né? A corrida. Também encontrei a minha grande paixão, né? Que eu fui estudar, me aprofundar um pouco mais, que é ciências do consumo. Então, também fiz algumas especializações em economia comportamental, em neurociências do consumo, né? Então, me tornei também um apaixonado em compreender, né? Tomadas de decisão. Então, todas essas andanças me fez chegar aqui de alguma forma. Então, né, Muito, não tem escolhas erradas ou certas, né? Tem caminhos que de alguma forma me ajudou a chegar aqui hoje. muito bom, muito bom. Cara, eu acho que dois pontos da sua história, né, que me conectam comigo, é, vai parecer viagem, mas exatamente por conta dessa história que você contou, que eu não acredito em teoria da conspiração. Porque você acredita, se a gente, num dia que a gente sai de casa e pensa que vai fazer uma coisa, e já tem um monte de coisa que dá errado, ou não dá do jeito que a gente planejou, Sim, ou na sua carreira, que você foi pra cá, foi pra lá, e depois você acabou num lugar que fazia sentido você ter passado por tudo isso, sim. como é que alguém imagina que pessoas no mundo inteiro, há 100 anos, se juntam pra planejar um... eu acho humanamente impossível. Se um não consegue, imagina tanta gente junto, né? É muito mais o acaso do que a gente imagina. Exatamente. E teve um cara que trabalhou comigo, que era um programador,
E ele era um cara muito dinâmico, assim. Ele era um cara muito que gostava de novidade, gostava de poder fazer as coisas rápido e tal. E aí um dia ele tá na empresa e ele fala assim, Matheus, eu vou mudar de emprego. E sempre que alguém vai mudar de emprego, eu pergunto pra pessoa, até pra poder ajudar ela. Fala, pô, faz sentido, vai mesmo. Não porque eu quero fazer contraproposta nem nada disso. E eu falei, pra onde você vai? Ele falou, vou pro Santander. A minha primeira reação foi falar, não, acho que é uma cagada você tá fazendo. Mas logo em seguida veio e falou assim, pô, ele tem 21 anos. Se ele puder ir agora, até pra conhecer como é que é uma instituição muito grande, diz que tem segurança, que você não pode sair mudando as coisas do dia pra noite, Sim. pra ele ver se é aquilo ou não. Acho que não vai se encaixar com ele e tal, mas acho que faz sentido ele fazer a migração. E eu falei, eu acho que você devia ir por causa disso, disso, disso. Aí nem deu um ano, ele foi depois pra ClickBus, se eu não me engano, e ele me ligou, você tinha razão lá do Santander, realmente muita gente gosta, mas não era o meu perfil. Eu falei, mas tá vendo que bom que você fez com 21 anos isso, e não com 40? Sim. Então tem hora que ele falou, tem toda a razão, agora eu entendo o que você tá falando. Porque a gente precisa passar pelas coisas pra Sim. poder viver. E tem algumas coisas interessantes nisso, né? Eu costumo brincar com alguns amigos que se eu fosse trabalhar com aquilo que de fato faz o coração vibrar, seria fotografia, né? Que eu sou fotógrafo desde que eu me entendo como gente. E eu nunca tive nenhuma intimidade, nunca tive uma grande intimidade com nenhum dos segmentos que eu trabalhei. Né? Sei lá, pensa, trabalhar na tempo que eu trabalhei na Comgás. Sei lá, né? Ninguém acorda, nossa, eu quero trabalhar com gás encanado. Coisa Saca? muito mais de engenharia, né? E eu acho que isso, na verdade, era uma coisa muito interessante pra mim. Porque, de certa forma, o que eu precisava em cada um desses desafios que eu passei era entender de pessoas. Né? O negócio você aprende, né? Mas lidar com pessoas não é algo que você se ensina. Você tem que carregar isso contigo. Tá, eu Eu vou. escutei isso muitos anos atrás do ex-head de CX do Nubank, o cara chamado Heber Santos. Sim, sim, sim. E a gente trabalhou junto, né, numa corretora de criptomoedas. Ele falou isso pra mim e marcou muito. Acho que foi em 2014 que ele falou isso. Não, Ele falou, Heber. cara, eu cheguei pra ele e falei assim, Heber, eu não tenho intimidade com criptomoedas, eu não invisto, eu lido muito mal com o meu dinheiro, assim, eu não tenho intimidade, mas eu quero fazer aqui aquilo que você construiu lá no Nubank, né, no início da operação. E ele falou, Yuri, eu consigo te ensinar a trabalhar com o que quer que seja, sabe? Não importa o segmento, isso se ensina e se aprende, mas lidar com pessoas, isso não se ensina, você tem que trazer contigo. E aí, com este mantra na minha cabeça, eu falei assim, ok, tá, pode vir com gás, sírio-libanês, pode vir seguradora, pode vir utilities, porque, ok, o negócio a gente aprende, mas as pessoas, né, você tem que carregar isso contigo. E corroborando com isso, eu acho que as pessoas que vêm de um perfil mais técnico, de uma formação mais técnica, elas acabam no começo da carreira ignorando isso. Então tem um cara que trabalhou comigo, trabalha até hoje, que ele muito bom tecnicamente, e ele falou assim, cara, eu devia ter começado a trabalhar antes. Porque ele percebeu a importância, ele cometia erros relacionais, não é porque era grosso nem nada disso, mas erros relacionais que ele falou, puta, agora eu percebo, nossa, agora que burrice que eu fiz, porque eu não comecei antes, que é lidar com gente, que não é só entender especificamente de uma área, né? Sim. Acho que é bem claro isso. É. Não, legal. E um outro exemplo também, daí você falou da fotografia, queria entender como é que você pensa. A minha irmã tem um amigo que ele era louco por cozinhar, ele era consultor de uma baita empresa, decidiu sair, foi pra França, fez Fontainebleau, sei lá como é que chama, Cordon Bleu lá, a escola, nananã, voltou, começou a cozinhar, depois de um ano falou, não é isso que eu quero. O cara parou 4 anos da vida dele, porque o hobby dele era cozinhar, ele achou que ele era apaixonado naquilo. E quando ele foi trabalhar com aquilo, ele falou, não é isso, é meu hobby. Sim. Então a gente também tem que aprender a ser, não tô dizendo que não é o caso, tá? Uhum. Mas eu acho que a gente tem que tomar o cuidado de separar o que é hobby e o que é trabalho, o que a gente é bom em fazer, o que a gente vai performar legal, porque também tem um prazer em performar muito bem uma Sim. área. Enfim, tem bastante coisa. A minha conexão com a fotografia ela é muito parecida, tá? Eu tenho já desde pequeno essa paixão. Sei que é aquilo que eu de fato amo fazer, Tá. mas eu gosto de mantê-la dentro de um espaço seguro de hobby, Tá. né? Porque uma coisa é eu conseguir fotografar para mim, no meu tempo, sabe? Com o meu olhar, fazendo a composição fotográfica da forma que eu acho que faz sentido, né? O tempo da fotografia ela é muito particular. Né? E quando você está fazendo isso para os outros, é diferente, você se adapta à necessidade do outro, ao que o outro tem como expectativa, né, daquela entrega. Tem muitos paralelos com o CX, mas como eu tenho a fotografia ali como um espaço seguro ali de amor e paixão, então eu prefiro manter ela de fato no hobby. Talvez daqui a alguns anos, se essa mentalidade se alterar, talvez eu consiga puxar a fotografia para o protagonismo, mas por enquanto está no espaço seguro. Boa. E nessa questão de cliente, desculpa, os diferentes empresas e áreas que você passou, você sempre era um cara mais do atendimento ou você chegou a ser técnico em algum lugar?
Você fazia entrega? Como é além das empresas diferentes, que posições no sentido de não um cargo, não é isso, mas de entrega, que tipo de trabalho você efetivava até para descobrir o que fazia sentido, o que não fazia? Eu nunca fui uma pessoa muito técnica, tá? E na verdade eu nunca quis ser uma pessoa muito técnica, porque eu sei que a minha expertise ela tá muito mais no relacional do que no techniquez, Tá bom. tá? Isso foi uma questão de autoaprendizado que desde muito cedo eu já consegui compreender e isso me ajudou muito a tomar as decisões de uma forma mais assertiva. Então, por eu ter esse apetite maior pelo lado relacional da coisa, então sempre que possível eu deixava a parte técnica para quem é um técnico e eu ficava de alguma forma sempre relacionado com essas frentes de relacionamento, seja pensando em atendimento bem no comecinho ou até pensando, né, em os porquês de algumas coisas acontecerem da forma que aconteciam, né? É o momento onde eu começo a dar os meus primeiros passos, né, a estudar de fato tomada de decisão, economia comportamental. Né? Eu lembro muito bem numa época que eu estava na High Platform, né? Pouco antes da gente se conhecer, inclusive. E lá, né, a gente estava... A High Platform é uma empresa, né, de mensageria, chatbots, né, de interfaces de Plataforma de atendimento. CRM, É. tudo assim. E eu não conseguia entender a fundo a parte técnica, sabe? De conexões de API, de mensagerias, mas fazia parte das minhas entregas. Porém, entretanto, do outro lado, eu fazia um relacional muito bem feito. Né? Eu conseguia compreender, entregar e gerar valor além daquilo que se esperava. Né? Os clientes que eu atendia esperavam que eu entregasse alguma análise de mensagerias, de chatbot, eu entregava uma análise muito mais robusta, muito mais ampla, panorâmica. Tá. Porque eu me tornei essa pessoa panorâmica. Você era um CS nessa época, é isso? Era uma espécie de CS com consultoria de Customer Insights, Tá bom. então era uma mistura ali de disciplinas. Então, sempre que possível, eu puxava para entender, nossa, por que esse caminho ele é feito dessa forma? O que os clientes encontram quando eles percorrem o caminho seguindo essas etapas? E se fizesse de outra forma? E se fosse mais responsivo ou menos responsivo? Então, sempre trazia provocações de comportamento para que determinadas coisas acontecessem da forma que elas eram ou não. Então, essa falta... Eu não digo nem que é falta, mas essa escolha entre não ser o cara mais técnico do negócio, mas ser o cara que de alguma forma consegue entender um pouco melhor, né, os porquês de algumas coisas, seja pensando na relação do consumidor com o produto, ou como que o produto ele está desenhado, ou como ele poderia ser aprimorado para que esta conexão, né, na hora da entrega ela fosse mais fluida, para mim fazia mais sentido. Então esse caminho de entender os porquês, né, juntando esse viés do relacional, para mim sempre fez muito sentido. Você acha que as... E aí, no caso da Rai, os clientes, ou no caso da Comgás, enfim, das outras empresas, o cliente interno ali, as pessoas estão prontas para esse... Porque eu acho que quando você entrega um nível de sofisticação tão lá na frente, que eu acho do caralho, tá? Você olhar... Porque no final é isso. É gente se comportando e como é que eu entendo essa pessoa se comportar. Eu acho que é isso. Mas as pessoas estavam prontas para tudo isso ou ela queria mais o básico bem feito? O que você viu ao longo da jornada? Eu encontrei alguns choques. Eu acreditava que as pessoas de fato estavam esperando o básico, mas o básico para mim não fazia sentido. E aí tem aquela questão de propósito da entrega. Eu percebi que eu não consigo me limitar a entregar esse básico, eu preciso aprimorar isso de alguma forma. Porque eu precisava colocar minha essência naquela entrega. Sim. E a minha essência, ela pedia para extrapolar um pouco ali o escopo contratual e fazer ali algumas análises extra, né, das expectativas. Mas é interessante essas decisões que eu tomava e às vezes gerava esse choque, né, porque foi uma dessas entregas que me fez ir para a Comgás, por exemplo. Né, a gente tinha um escopo contratado lá com a Raid, chatbots, enfim. Ah, você atendia eles como Isso, fornecedor. era um dos Tá, clientes, tá. exatamente. E aí, por eu sempre tentar ir além, né, do escopo ali de mensageria de chatbots, sabe? Fazer análise de performance do site, fazer algumas análises de responsividade, psicologia das cores. Então, dava uma pirada ali na hora das entregas. E uma coisa que me ajudava é que na hora que eu ia apresentar esses materiais lá, eu não sabia para quem eu estava apresentando. Né? Isso fazia com que as entregas se tornassem extremamente mais autênticas. Porque às vezes, dependendo com quem você vai apresentar ou para quem você vai entregar, você tenta ali lapidar e aquele material acaba adquirindo mais a essência da pessoa que vai receber do que a tua própria essência. E não é nem a essência da pessoa, é a essência que você imagina que é a pessoa. Exato. E às vezes não é. Exatamente, não é. Na maioria das vezes eu acho que não. Às vezes a parte não é. Legal. Então, às vezes era muito interessante eu não saber para quem apresentar. E às vezes eu estava apresentando para diretores, para gerentes, para pessoas que de alguma forma eram stakeholders ali extremamente necessários para o negócio. Mas como eu chegava com essa ingenuidade, com algumas aspas, fazer com que eu tivesse ali na minha potência, né? Então, essa estratégia para mim sempre fez muito sentido. E aí, cara, abriu portas que fez muito sentido. Ou seja, entre
entre positivos e negativos, foi muito mais positivo você ter além da sua satisfação pessoal, mas até o resultado prático disso foi muito melhor ter feito do que ter seguido o que alguém mandou você seguir e Sim, fazer. sim. Arriscado, né, em alguns Bem arriscado, momentos, bem arriscado. mas Mas pagou, valeu a pena. é encontro de propósito. Não, Então, eu acho que para as pessoas é importante isso, porque é muito fácil você ficar na dúvida. Coisa besta do dia a dia. Vou dar um exemplo aqui idiota. Eu fui ler na escola da minha filha ontem, né? De buscar ela, foi um pouquinho antes e fui ler um livro. Aí eu falei, tá bom, minha esposa é mais quadradinha, pega o livro e vai ler o livro. Aí eu cheguei na porta da escola, perguntei pro cara que fica na porta, tá, o pessoal tá lendo o livro? Não, tem um que vem com violão, pode fazer diferente. Ah, eu já bolei uma brincadeira diferente. Mas olha que besta, se eu não tivesse perguntado, e olha uma coisa, cara, um monte de criança, de 3 anos de idade, eu ia entreter essas crianças. E eu sou um cara criativo, mas eu já tava me podando. Eu já ia fazer o básico que eles pediram pra fazer. sim. Então, eu acho que vale todo, e eu tô usando isso pra refletir agora, né? O como a gente às vezes toma decisões, não sei se por conforto, por medo de arriscar, ou por, não, pediram isso, vou fazer isso. Sim. E não é. Entenda exatamente o fundo ali do que é importante. Fazer assim, galera, vocês pediram pra saber se quantos transferiram ou não transferiram, mas no final pouco importa. O que importa é quanto tempo o cara ficou aqui, porque eu vou descobrir Sim. A, B e C. Então, eu acho que falta isso nas pessoas e não é falta, de novo, usando o meu exemplo, não é falta de criatividade, não é falta de ousadia, mas às vezes você se cai fazendo uma desgraça seguindo o que foi mandado fazer. É um olhar mais quant do que quali, né? E eu acho que eu opero muito melhor numa perspectiva qualitativa, né? Eu sou aquele cara que gosta de dar mergulhos profundos nos processos dos quais eu me envolvo. E quando você dá esse mergulho profundo, quando você quer entender a raiz da questão, você precisa de um olhar panorâmico, né? Você não pode ficar restrito ali a um viés, a um mero recorte, né, daquilo que foi sugerido, né? Quando você abre esse campo de observação, você passa a incluir outros elementos que, a princípio, estão fora do escopo, né, da expectativa, cara, tu consegue não apenas trazer um estudo mais do objeto que você está olhando, mas da causa raiz, né? Do que vem antes. Que às vezes o que vem antes é muito mais importante, talvez tão importante quanto o que está acontecendo ali naquele momento. Boa, então, boa. Esse olhar panorâmico, para mim, que é uma pessoa extremamente qualitativa, me ajuda bastante. Não, e faz total sentido a gente não se restringir. E aí, um dos motivos que você até ficou falando assim, pô, será que eu devo ir agora? Porque eu tô mudando um pouco de escopo, vou explicar aqui. Eu falei, pô, eu quero que você venha. Porque eu acho que é um baita momento, né? Então você veio com uma carreira que foi se descobrindo ao longo do tempo, se encontrou, não em uma indústria específica, mas numa área que é cliente, quer fazer esse tipo de análise mais profunda, ótimo, e decidiu tomar uma decisão. Decidiu tomar uma decisão é foda. Mas tomou uma decisão que tá, eu vou interromper uma baita carreira numa baita empresa que eu tava pra. E aí eu queria que você contasse um pouco o porquê, o que você tá indo atrás, por que você decidiu fazer isso agora. Pronto, muito bem. Essa reflexão eu venho fazendo desde novembro de 2023. E era um momento onde a carreira estava rampando, de fato, estava surgindo muitos projetos legais no Sírio-Libanês. E CX, num hospital como o Sírio-Libanês, é um grande laboratório de experimentação. Para mim, eu acho que é a área onde é mais fértil para você colocar ideias de experiência para rodar. E aí, ao passar dos meses, principalmente nesses últimos 3 meses, eu pensei, tá, chega um momento, agora eu tô com 34 anos, que eu preciso avaliar, né? Pensando naquele eixo Y de carreira. Assim, cara, eu quero, de fato, seguir um caminho onde eu sei que é um espaço legal e seguro para eu evoluir, enfim, alçar cadeiras maiores. Ou eu vou pro outro lado, que é experimentar um pouco mais, né? Que é, talvez, adquirir um pouco mais de olhar, de cultura, de pessoas. E eu optei por esse segundo caminho. Por quê? Essa decisão de sair e explorar outros oceanos, né? Especificamente lá em Sydney, na Austrália, que é um lugar onde eu estou embarcando em breve, tem alguns pontos positivos. Primeiro que o CX lá também é muito forte, né? Então, de certa forma, eu não estou abandonando, né, um espaço seguro, indo para um ambiente hostil, né, extremamente desconhecido. Andei pesquisando e, de fato, tem coisas muito legais lá para se trabalhar na área. Mas também é um país que tem muitas semelhanças com o Brasil, né? Então, mais uma vez, eu estou fazendo um movimento, mas que, de certa forma, não vai me levar para um ambiente completamente desconhecido. E por que não continuar aqui, que é um lugar onde eu estou, né? Num ambiente seguro, e, enfim, explorar essas novas áreas. Eu acho que, no momento que eu estou na minha vida, é o melhor possível para fazer esse movimento. Porque se eu tivesse feito esse movimento mais jovem, talvez eu não tivesse tão seguro profissionalmente para fazer esse movimento.
talvez seria um momento onde seria mais interessante ficar, cara, se aprender, errar bastante, tomar decisões equivocadas, né? Entregar números errados, entregar relatórios errados. É um momento legal de você errar, quando você está crescendo, dando os primeiros passos, né? Como analista. E como eu optei nessa época em seguir a minha carreira e, de fato, estruturar ela, deixar ela um pouco mais consolidada, eu senti que essa pedrinha ela ficou no sapato. Esse cara, putz, é uma oportunidade que eu queria ter vivenciado antes. Mas escolhi colocar a minha carreira ali como prioridade. Agora chegou o momento onde eu estar seguro profissionalmente me dá mais coragem de fazer esse movimento agora do que se eu fizesse mais jovem. Porque daí eu teria duas coisas, duas grandes interrogações. Primeiro, que é do desconhecido, propriamente dito, e do segundo é, cara, eu não estou maduro ainda, talvez como pessoa e como Eu não profissional. escolhi o caminho que eu vou seguir. Agora você já Exato, sabe qual que é. Então essa exato. dúvida saiu da sua cabeça. Saiu. Tá. Então, fazer esse movimento agora é o melhor momento possível. Porque eu tenho uma segurança profissional, que ok, putz, se der certo eu volto, e beleza, talvez seja mais fácil conseguir, né, seguir a carreira aqui no CX. Como se também der certo lá fora, eu também já estou com uma bagagem segura para conseguir assumir certos protagonismos e não sofrer com ansiedade. Então, Eu acho que é isso também. Você tá pronto para entregar coisas, não só para exato. aprender. Exato, Não é que nem exato. eu fui para a Austrália com 19 anos, a minha profissão era catar tomate e empacotar vegetal no fim de semana. Então, eu não tinha nada para dar. Eu tava mais para aprender mesmo, quando a gente tava falando aqui fora. É isso, legal. Entendi o motivo, faz sentido, cara. E também tem escolhas, tem épocas que a gente não consegue fazer as coisas, e tem época que a gente tem oportunidade e Sim. aproveita. Então, tem certo ou errado, mas cada momento aproveita de um jeito diferente. E o coração, você sabe, quando ele tá batendo, né, num ritmo que, putz, vai, vai. Ou é aquela batida que não, putz, eu ainda preciso errar mais, preciso acertar mais, preciso sentir melhor aqui no momento. Aí o coração bateu mais pro lado da partida. Boa. Talvez com outros nomes, mas eu sou também apaixonado em comportamento humano. Puta, eu quero entender como é que funciona, o que estimula as pessoas, os incentivos, tudo isso. Ahn, mas não é uma coisa tão óbvia, de conectar as coisas, né? Então eu queria que você explorasse um pouquinho o que foi, não sei, alguns insights você falou assim, putz, isso aqui da economia comportamental é muito legal, eu peguei isso, comportamento enfim, tudo que você puder dar esses insights mais macro de pessoas, o que você aprendeu, o que você usa meio como um mantra. Eu sempre penso no cliente dessa forma. Uhum. As ciências comportamentais, né, as neurociências aplicadas ao consumo, de certa forma, me deu um combustível muito bom para olhar a pesquisa de uma forma diferente. Eu sempre fui entusiasta de pesquisas, né? Minha mãe seguiu carreira, né, no Ibope também, então é uma pessoa extremamente sênior em pesquisa. Então eu já cresci nesse universo, né? Então, de certa forma, eu já tinha ali uma certa tendência a querer entender o porquê que algumas pessoas tomavam algumas decisões, né? bom. Mesmo que em camadas ainda um pouco rasas. Quando eu entro nesse universo de ciências do consumo e no mesmo momento onde eu começo a enxergar o CX como algo que de fato eu quero seguir como carreira, eu encontro ali o equilíbrio perfeito entre utilizar ferramentas de pesquisas, né, enfim, várias metodologias combinadas e até psicologia, comunicação, macro tendências, que são algumas das bagagens que a gente aprende estudando neurociências, para ajudar a desenhar jornadas ainda mais fluidas e jornadas mais consistentes e sustentáveis em CX. Eu gosto muito de enxergar jornadas de ambientação. Eu uso muitas O que referências. é jornalismo? E vamos supor, sei lá, o Sírio-Libanês, hospital. Então, cara, a jornada que a pessoa percorre lá dentro. Ambiente, a interação dela com os ambientes. Físico. Exato, ambiente físico. Tá. Porque dentro desse espaço, né, nesse laboratório, te permite aplicar pesquisas de várias formas diferentes, pesquisas etnográficas, análises qualitativas e quantitativas. Mas eu gosto muito de fazer esses estudos observacionais, né, como que as pessoas interagem com o ambiente, né? Tem uma perspectiva social, cultural, mas lá no Sírio isso era muito rico, porque às vezes a gente fazia atrás da tela, olhando dados quantitativos, analytics, a gente fazia, cara, a decisão tem que ser tomada considerando esses dados. Tá. Mas quando você vai para campo e confronta aqueles dados com o que de fato está acontecendo, você vê que nem tudo está ali, né? Você precisa enxergar algumas coisas, você precisa materializar aquilo que os dados por si só não entregam, tá? E a gente usava muito isso no Sírio, né? Sei lá, a gente quer entender melhor como tornar o processo de abertura de ficha mais rápido. Assim, tudo bem, já tem aqui o CLA, o dado ele já diz, ele já está me apontando de dor. Mas você precisa observar isso na prática. O caminho que a pessoa percorre, a interação dela com o entorno, até questões arquitetônicas, né? O conforto da poltrona onde ela está sentada, as cores, a distribuição das coisas ao redor dela, os cheiros, né? Daquelas jornadas multissensoriais. Então, todas essas interações você precisa ver,
para você conseguir compreender e confrontar aquilo que os seus dados dizem, né, que é ou a oportunidade ou o problema. E as ciências comportamentais, elas entregam um recheio muito, muito gostoso nessa perspectiva. Porque em campo você consegue observar as interações, elas estão sensatas, elas estão fluindo ou não. As pessoas, elas estão seguindo um caminho muito diferente do que a gente tinha traçado. Então, putz, aqui cabe alguma interferência olfativa. Aqui cabe, nesse momento de tensão da jornada, todo o aparato físico ele tem que ser extremamente confortável, né? Pensando em acolhimento. Então, você começa a combinar a psicologia e a interação das pessoas com os ambientes com, né, esses aprendizados das ciências do consumo, equilibrando, né, dentro dessa tríade, o que os dados dizem que deve ser feito ou não. Ô Yuri, mas vou falar besteira aqui, tá? Eu sei que tudo é experiência do usuário, vamos chamar assim. Mas uma coisa é eu saber entender muito de linguagem, qual palavra usar, que som eu uso para fazer uma transição, para mostrar que eu tô trabalhando aqui por trás enquanto eu vou dar um dado para a pessoa. Você tem um leque de, talvez um leque de ferramentas específico. Quando eu falo de um lugar físico, cheiro, uma barreira natural, uma poltrona mais alta ou mais baixa, se a pessoa fica muito de pé ou muito abaixada para falar com a atendente, sei lá. Eu acho que é um leque completamente... Apesar da essência ser a mesma, que é como eu deixo esse consumidor mais confortável, o leque de ferramentas é completamente diferente. Vocês tinham pessoas de arquitetura? Vocês tinham especialistas em linguagem? Como é que vocês dividem a parte mais técnica para entregar em diferentes camadas essa experiência aí? Boa. O Ciro tem uma estrutura arquitetônica e de infra muito robusta, né? Sei lá, é um hospital com mais de 100 anos. Então, a parte estruturante do hospital, ela é muito já está muito bem consolidada. Tá bom. Mas quando a gente entra nessa seara de avaliar a interação das pessoas, né, dentro dessa perspectiva do conforto, da distribuição, das cores, da combinação das cores, aí entrava a gente. Não tinha ali uma pessoa específica, era a gente que ia para campo e observava e testava. Tudo é experimentação, não tem receita. Não tem receita, porque é muito sutil. Né? É diferente de uma ciência exata, que você converte e está ali na hora. Uma ciência humana. Então é muito mais subjetivo. Então, de parte de estruturante, estava fluindo muito bem, mas essa parte de avaliar, dentro de uma perspectiva psicológica, né, como que eram as interações das pessoas com esses ambientes, aí era o time de CX que tocava. Tá, dá exemplo pra mim, como é que vocês avaliavam? Beleza, pintei uma parede de vermelho, coloquei a poltrona mais... Como é que avalia isso? Você fica olhando de longe, o que você anota, o que você... Dá um pouco mais de detalhe, vai. A gente tem algumas metodologias possíveis, né? A gente usava muito metodologias combinadas de quali com quant. Né? Essa parte de observar também fazia parte, né? Uma perspectiva etnográfica. Então, tinha alguns momentos que a gente, de fato, ficava no canto observando. Assim, fazendo cliente oculto também era uma forma interessante de avaliar, né? A gente, de fato, usando, né, o aparato. Mas, além desses estudos de observação, desses momentos de observação, que de fato era, cara, pegar papel e caneta e ficar observando. Putz, a pessoa sentou, ela fica se mexendo muito. Então, putz, isso é um fator de ansiedade, nervosismo ou de conforto. Então, a gente ficava avaliando, né? Somando ali insights. É uma pessoa que naquele ambiente, ela tá prestando atenção ao entorno, o entorno ele passa uma qualidade interessante. Então, todas essas respostas, né, que são mais perguntas do que respostas, a gente fazia observando. Mas também entrevistas quantitativas e qualitativas a gente conseguia confirmar essas hipóteses. Então, a gente também utilizava pesquisas quant, alguns online, obviamente. Mas eu, como grande entusiasta de pesquisa, sempre dava muita preferência para fazer entrevistas em profundidade. Então, a gente convidava essas pessoas para conversar um pouco depois, entender como que foi a interação dela com esses ambientes. 2 caminhos. Um é entender como foi a interação dela, pensando na prestação do serviço, necessariamente. E como que foi a experiência dela interagindo com os ambientes do hospital. Então, a depender da resposta que a gente buscava, a gente ia mais para um caminho ou para o outro. A questão de pesquisar, de perguntar para o cliente... Eu não sei se é porque o brasileiro talvez fique meio sem graça de ser direto. Não existe também algum tipo de filtro que você tem que fazer na hora de perguntar? Porque se eu pergunto de um jeito, o cara vai querer me elogiar só para me elogiar, mas ele não ficou feliz. Não sei, o que você... Ou não, você confiava cegamente no dado que a pessoa passava ali? A confiança no dado ele é fundamental. Né? Até para você conseguir abrir um campo ali de confiança para que a pessoa perceba que você está muito interessado naquilo que ela está dizendo, muito mais interessado do que tentar confrontá-la com argumentos. Provar que não, você estava errado, que foi bom, a experiência foi boa. Mas a gente chega nessa resposta
depois do que a gente chama de saturação de informação, né? Sei lá, uma coisa que eu aprendi com minha mãe que era, você tá fazendo uma sopa, certo? Aí você quer saber se aquela sopa tá boa, certo? Você pega uma colher e prova. Você não precisa provar a sopa toda para saber que ela tá boa. Aquela colher representa Uhum, a sopa. uhum. Então chega um momento que quando você conversa com essas pessoas, você consegue perceber um padrão de comportamento. Você começa a perceber um padrão de respostas. Nesse momento, quando você começa a já saber o que aquela pessoa está dizendo, você chegou nesse momento de saturação de informação. Então, ou seja, quando você consegue Hum. alcançar essa quantidade de informações, iniciou, está explorando respostas diferentes, mas vai chegar um momento que vai parar de surgir coisa nova. A nova resposta já está trazendo elementos que já foram trazidos antes. Exato. Tá. Nesse momento onde você começa a parar de enxergar novidades nessas respostas, é o momento onde você pode interromper o estudo. Então, quando a gente fazia esses estudos qualitativos e alcançava esse momento, putz, já entendemos, não está surgindo mais nada de novo, a gente parava. Então, nesse momento é onde a gente tem um pouco mais de segurança de olhar para essa base de informações que a gente tem dentro de casa e já tomar, de certa forma, algumas decisões com base nesse montante. Legal. Ou também seguir caminho, né? Pegar essas informações qualitativas e confirmar essas hipóteses em uma quantitativa, né? Ou seja, reproduzir essa quantidade menor de respostas que a gente tem, né? A própria natureza das pesquisas qualitativas ela é menor e replica isso para um número maior de pessoas. Você confirma se essas hipóteses desse universo refletem a experiência dos demais. Legal, legal. Cara, assim, aproveitar que você passou por tanto lugar, tanta área diferente, o que que você vê de comum? Eu sei que não existe receita de bolo, tá? Mas o que você vê de comum que valeu a pena? Não, essas coisas foram boas de aprender porque eu consegui, de certa forma, adaptando, né, usar em todos os lugares que eu fiz. Assim, o que fica de estrutural aí no seu aprendizado todo? Tem uma dor em comum que eu encontrei em todos esses lugares e uma ferramenta que eu utilizei para tentar mitigar essa dor em todos os lugares que eu passei. Essa dor em comum, pensando em perspectiva de cliente, tá? É transparência. Todos os negócios que eu trabalhei e que de uma forma lidava ali com algumas objeções de clientes, alguns problemas, tinha falta de transparência como um ofensor ali significativo. Falta de transparência no sentido de, sei lá, tem um orçamento e aí aquele orçamento não está muito claro. A contratação de um serviço, o texto ali, o UX-Writing não está tão preciso, a pessoa acaba contratando e depois percebe que tem algumas diferenças ali. E aí, na prática, outro contraponto, que é a ferramenta. É, mais uma vez, a pesquisa. Então, quando eu pegava esses problemas e investigava, entrevistava essas pessoas e entendia qual que, de fato, era a pedra no sapato, a transparência, ela sempre surgia. É o tal do combinado não sai caro. E todas as vezes que tendo essa dor mapeada, né, e sinalizada dentro dessas pesquisas, a gente precisa revisitar os processos, ou revisitar a jornada, revisitar o desenho do produto, a embalagem, as cores, o texto, a apresentação, a jornada fluida, quando a gente colocava um pouco de verdade nisso, a transparência, que é, de fato, talvez pouco, algumas coisas sensíveis que às vezes a gente evita comentar muito sobre, mas quando a gente colocava em prática, né, mesmo que o ambiente controlado ali, aquele teste AB, cara, a gente gerava, inclusive, retornos financeiros positivos. Porque a pessoa sentia ali que houve uma abertura de uma relação de confiança, né? E a transparência fazia com que ela percebesse que, de fato, putz, estou entendendo o que está acontecendo, tenho visão do que está acontecendo, e o fato de saber me tranquiliza e me dá o direito de escolher se eu quero ficar aqui, porque eu gosto da entrega final ou não, entendeu? Então, quando eu consegui equilibrar essa gangorra de colocar para rodar processos de experiência que trouxessem ali um pouco mais de verdade, um pouco mais de transparência, cara, os resultados, muito mais do que serem assustadores, eles eram muito positivos, sabe? Aumentando o índice de satisfação, de sustentação do negócio. Porque é igual relações sociais, né? Você consegue criar vínculos quando você tem ali a entrega da verdade dos dois lados. Com o consumidor é a mesma coisa. Então, quando a gente conseguir abrir esse espaço, né, abrir a cozinha para a pessoa ver, cara, isso mudava muito a percepção, mas é um grande tabu, né? Falar sobre problemas com clientes é um grande tabu, mas eu gosto disso, então eu fazia justamente o contrário. Não, é um baita ponto que você trouxe, assim, porque as empresas, elas têm. Todo mundo sabe que nenhuma empresa é perfeita, todo mundo sabe que Sim. todas as empresas têm um monte de problema, mas elas evitam ao máximo, os profissionais também evitam ao máximo falar dos problemas. Alguns eu acho que
poucos são por sacanagem, não quero mostrar essa cláusula aqui porque eu vou me beneficiar dela depois. Sim. Mas eu acho que a maioria é por esse medo de mostrar que é imperfeito. Sim, a vulnerabilidade, né, do negócio. E essa parte da confiança, cara, também tem aprendido isso sobre equipes que performam melhor. Às vezes você pega pessoas que não são as melhores individualmente. Ou o contrário, você pega um monte de gente muito boa. Você vê em futebol, né? Os caras contrataram os melhores jogadores do mundo e não tá dando certo o time. Porra, que merda é essa? Como é que é tanta gente tão boa? Cada um jogava no seu time, já tava indo Sim. tão bem. Juntou todo mundo aqui e não é bom. Não performa, né? Que desgraça. Então, você percebe o quanto que a confiança entre os pares, seja com o cliente ou seja interno, com o grupo, ela faz a diferença para coisas diferentes acontecerem, né? No sentido positivo. Então, e aí, desses exemplos que você usou, né? De mostrar vulnerabilidade. Sei lá, o Sírio. O Sírio é tido como uma referência do país, da América Latina, um baita hospital. Mas, cara, tem reforma lá dentro. Sim. Um cano vai estourar. Acontece. O cano deles não é de ouro, né? Não é... é burrice achar que as pessoas têm uma expectativa que seja essa, né? É engraçado, porque se eu estivesse lá, eu teria também esse mesmo medo, mas olhando agora que você está comentando, fica óbvio que não. Sim. E as coisas que você testou, então, de fato, foram... criaram esse nível de confiança. Mas você entende que a confiança foi gerada muito mais porque você expôs uma vulnerabilidade primeiro. E ele falou, pô, se ele tá me contando isso, então se tiver algum outro problema, ele vai me contar, ele não vai ficar mitigando. Você acha que esse é o gatilho, essa é a questão? O que você... Eu acho que é uma das coisas. Tá, o que mais tem? Vamos imaginar lá um dia, sei lá, alguma epidemia, cara, pronto-socorro cheio, né? Aquele fervor, aquela ansiedade, aquele nervosismo. E aí, tem uma coisa muito importante, que é a gestão do tempo. Às vezes tem determinadas circunstâncias que você não vai conseguir acelerar o processo. Mas você pode fazer com que a percepção do tempo seja melhor percebida. Ou seja, quando aquela pessoa estiver ali, e é inevitável que ela vai esperar, como que eu posso fazer com que essa espera ela seja menos dolorosa possível? Tudo bem, né? A gente está falando de um ambiente hospitalar, não é uma fila da Disney, por exemplo. Sim. Mas mesmo assim, você pode fazer com que essa espera ela seja positiva, pensando em controle de ansiedade das pessoas. Então, se a gente chega nesse nível de transparência e fala, ó, tá o caos, tá bagunçado, sabe, não sei, aconteceu alguma coisa, vai demorar um pouco mais, ok, você tá dando o direito da pessoa escolher se ela quer ficar lá ou se ela quer sair. É diferente de você ficar sabonetando. Ah, não, tá abrindo. 15 minutos. 15 minutos. Não, os eternos 15 minutos. Ônus e bônus, né? Às vezes, quando você coloca esse tipo de exposição na mesa, isso pode mostrar uma certa fragilidade no negócio. Só que todos os negócios têm fragilidade. Nenhum negócio está imune a isso. Mas, quando o jogo está aberto, a pessoa, talvez, até isso cause o efeito contrário, que é a pessoa que resolver ficar. Né? Porque se tem transparência do outro lado, se tem verdade, se tem entrega, se tem, né, enfim, valor naquilo que está sendo compartilhado, então, por que não? E a gente teve alguns cases legais em relação a isso lá, um projeto que eu toquei, inclusive, ano passado. É um projeto de orçamento lá, enfim, X de um procedimento particular, e aí tinha muita confusão, tinha alguns trechos desse orçamento que levantava muita dúvida. E aí, por consequência, gerava vários outros problemas. E aí, mais uma vez, fomos pesquisar. Então, olha aqui esse contrato, o que você acha, Ah, mas o que está escrito aqui? Ah, isso significa... mas por que está escrito isso, então? É verdade, por que não está? Não sei. Gente, por que não está escrito isso aqui? Então, às vezes, algumas obviedades, sabe? Às vezes não é receitas mirabolantes, mas quando você começa a colocar ali verdade, naquilo que você tenta mascarar, cara, tudo bem, as pessoas vão entender, por consequência, talvez diminua a inadimplência, diminua alguns problemas financeiros, e a gente confirmou isso com dados. A gente confirmou que no momento que a gente colocou para rodar um novo design desse documento, as reclamações deste mesmo documento caíram em 12%. Assim, instantâneo de um mês para o outro. Sim. Então, assim, a gente consegue, sabe, chegar em um consenso entre verdade, necessidade de negócio, expectativas de clientes, sem grandes mudanças mirabolantes, apenas colocando ali um pouco de transparência, talvez. Essa transparência ela pode estar em várias camadas. Talvez no próprio UX Writing, que seja, ou até mesmo nessa comunicação nesse momento onde o bicho está pegando e você precisa, de alguma forma, prover alguma informação para esse paciente. E como é um momento de fragilidade do paciente, ele não sabe o que ele está contratando, porque ele não contrata, né? Agora me traz uma agulha, agora me traz um soro. Não, você vai usando, né, na pessoa. Eu acho que muitas vezes o cara deve ficar puto depois. Fala, cara, vocês me enganaram. Eu estava frágil, vocês me enganaram. Uma coisa... Sim. Então, e não é que nenhum lado tá enganando, nem o outro lado tá... Mas
Pô, se você tivesse sido mais claro, mais fácil de entender, mostrado passo a passo, não tem não. A gente falou pra fazer mesmo. Foi aqui, tá tudo certo. E aí são duas perspectivas. Uma é você colocar isso e assustar a pessoa. Outra é você não colocar, mas colocar de uma forma um pouco mais sutil. São escolhas. É. Em um lado você pode chocar, isso fazer com que a pessoa nem entre lá. Do outro lado você pode garantir a entrega e depois você lida com o que vai acontecer. Mas nesse cenário onde você pega pelo excesso e você arrisca assustar, esse é o melhor cenário possível. Pelo menos o que eu experimentei Tá. lá com testes AB. Sim. Porque a pessoa tem total noção do que vai acontecer. Tudo bem, cara, não significa que tudo aquilo vai acontecer. Você ajusta esse contexto. Mas o fato da pessoa ter 100% de confirmação do que está naquele papel, fazer com que, não, ok, prefiro saber, porque eu me programo melhor e vou muito mais consciente, inclusive financeiramente, do que eu preciso fazer do que ser surpreendido depois. Então, Não, cara, pra mim faz total sentido o que você tá falando, total mesmo, tem que ser mas feito. é difícil. Não, É difícil. na hora de tomar decisão. Agora que eu tô aqui, que eu não tenho decisão nenhuma pra tomar, é muito fácil falar. Que faz todo sentido. Sim. Mas na hora ali, não, mas se a gente, né? Você É. fica receoso. E aquela coisa assim, eu posso falar, ó, você vai demorar 2 horas pra ser atendido. Demorou 2 horas, eu fui atendido, beleza. 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Eu vou esperar mesmo 2 horas. Só que eu não acredito que eu fiquei 2 horas aqui. Devia ter ido embora há muito tempo. Fiquei acreditando. Então, é ao mesmo tempo que eu esperei, só como foi apresentado pra mim. Sim. Não, eu decidi ficar 2 horas. Sim. Eu entendo que pode acontecer, eu entendo que fica lotado, não é culpa de ninguém que alguém saiu pegando um monte de gripe, de repente o tempo esfriou. Uhum. Então eu acho que dá pra contar com as pessoas que elas são maduras o suficiente pra ter esse tipo de relação, né? Não significa que não haverá crises, não haverá gente que vai de alguma forma explodir, né? Isso está fora do controle. Mas, cara, você colocar as cartas na mesa é um cenário muito mais seguro, até pensando em experiência, né? Sei lá, só a gente se usar como exemplo. Eu tô em um outro hospital, tô me tratando, enfim, cara, eu quero ter uma clareza do tempo que eu vou ficar aqui, né? Pode ser esses 15 minutos, e ok, que bom, tomara que seja, mas se não for um Me pouco avisa. mais, por que não? Eu já cancelo uma reunião, Exato, já já aviso alguém que cancelo, já procuro um carregador, já, sei lá, vou pro café. Sim, Então, sim. enfim. Boa. E eu vou te perguntar de planos, mas eu sei que eles geralmente são frustrados, porque acontecem coisas que a gente não imagina. Nessa viagem para a Austrália, você chegou a traçar algum plano que você quer fazer, ou você está tentando fazer o mínimo possível para ser surpreendido? Como é que você está nesse... No mínimo possível. Eu não quero perder o elemento surpresa nessa mudança. Tá. E é uma opção. Eu, de fato, tô indo com as formações básicas necessárias para eu chegar no meu destino. Você escolheu o lugar, você escolheu a escola? O que Sim. você já fez, assim, só para... Cara, lugar e escola já estão definidos. E é o necessário. Você não chegou a fazer contato com uma empresa lá que possivelmente você pode... Nada? Não. Eu quero elemento surpresa. Quero ser Tá. surpreendido. Tá. Porque isso vai fazer com que o meu olhar ao redor ele fique muito mais acentuado se eu chegar com elemento surpresa do que se eu já chegar brifado. Porque se eu já chegar brifado, puta, eu já sei. Eu vou perder aquele tesão de descobrir, né? Ver aquela parada nova. Se eu chegar com esse elemento surpresa, isso pode fazer com que eu olhe para aquelas coisas de uma forma diferente se eu já tivesse olhado previamente. Então, é uma escolha arriscada? Sim. Mas eu funciono bem dessa forma, então eu gosto de ter esse elemento de surpresa. Você lida bem com essa Sim. ansiedade, em Exato. teoria. Acho que até é uma forma de eu tentar combatê-la. Então, É mesmo? Você acha que se você Sim. soubesse muita coisa, você ia ficar mais ansioso, é isso? porque ele já começa a criar muitas expectativas com base naquilo que eu já pesquisei. Então, nossa, eu já vi essa empresa aqui, então, nossa, vou ter que fazer dar certo, mas o que eu vou ter que fazer? E eu vou ter que conectar aqui com essas pessoas. Então, já vou alimentando, porque atrás de uma pergunta vem outra, e vem outra, e vem outra, e vem outra. E você já começa a querer investigar sobre todo aquele universo. Se eu dou 2 passos para trás e chego com essa visão aberta, vulnerável, cara, as formas que a gente vai perceber as coisas, ela ganha uma nova roupagem, ganha novas cores. Então, eu tô Justo. indo por esse caminho. Justo. Retorno contigo com novidades em breve, se de fato Boa. é um caminho interessante. Além de ficar claro para você que você gosta de entender o consumidor, de montar melhor experiência para o consumidor, você já chegou a descobrir se tem alguma indústria que você gostaria? Porque você mexeu com utility, com TI, enfim, empresa média, grande, pequena, nichada, enfim, de todo tipo de empresa. Você chegou ou não? Você gosta dessa mudança mesmo? Você acha que isso é rico para o seu crescimento profissional ter Sim. essas diferentes passagens? Como é que você vê esse? Eu gosto. Tanto que em nenhuma das mudanças que eu fiz na minha carreira, eu fazia grandes pesquisas sobre aquela área. Por conta do elemento surpresa. Eu gosto de aprender na prática. Eu gosto de trocar a roda com o carro andando, literalmente. Então,
Esse processo de mudanças, ele é saudável para mim. Né? Eu sou um curioso nato. Então, ter essas mudanças, para mim, é como se fosse um combustível cultural que me ajuda muito no trabalho. Tanto essas mudanças todas hoje, sei lá, cara, eu resolvo problemas usando problemas que eu encontrava em 2013, sabe? Que era um cenário muito específico. Putz, esse problema aqui, nossa, passei em tal empresa em 2016, nossa, dá para reproduzir isso aqui. Então, essas mudanças e essa curiosidade que carrega, né, essas mudanças por si só, elas são bagagens, cara, para resolver problemas complexos de CX. Então, inclusive até cobrindo os elementos, cara. Eu uso elementos de fotografia, da corrida, da jardinagem para resolver problemas de CX. Então, cara... Pô, como é que. Dá um exemplo pra gente de um deles. Pode ser qualquer um dos três. Cara, olha só, corrida. Vamos imaginar que uma maratona. São 42 quilômetros, 185 metros, se não me falha a memória. Eu não sou o cara mais rápido, mas também não sou o mais lerdo. Mas quando você tá numa corrida e você topa ficar ali 3 horas e meia, 4 horas correndo, isso te dá tempo para você resolver muitas coisas, né? Aquilo te dá um silêncio que nenhum outro espaço de silêncio te entrega. E isso te dá algumas lições interessantes, cara, de resiliência, principalmente. Acho que a corrida, ela me dá resiliência. Ela me dá muita resiliência. Porque é um processo demorado. Para você alcançar a linha de chegada em uma maratona, é um processo demorado. Não adianta eu começar correndo rápido, porque daqui a 10, 15 quilômetros eu vou quebrar. Mas também não compensa eu começar rápido, devagar, começar devagar demais, porque vai demorar muito, vai sofrer muito mais. Ou seja, vai demorar mais tempo para eu chegar no final. Então, isso tem muitos paralelos, cara, com alguns processos que a gente encontra em CX, principalmente pensando em cultura. A cultura, o CX ele precisa se adaptar à cultura antes que a cultura do lugar se adapte ao CX. Você pensa, chega num lugar, não, a gente tem que botar NPS, SAT, CS, colocar bot, e, cara, é choque, né? É fato que você não vai conseguir fazer isso de uma forma sustentável. Tem que ser resiliente, tem que ser devagar. Então, se você não tem já essa caminhada que faz você perceber, putz, não é, o processo ele não é forçado, não adianta eu chegar aqui correndo 5 quilômetros que eu não vou conseguir sustentar essa mudança. Eu posso até conseguir fazer no curto prazo, mas ela não se sustenta, né? Porque tem o choque. Então, quando você tá nesse processo da corrida, de resiliência, de calma, né? Que pensa, cara, não é porque eu tô correndo aqui lento agora que eu não vou chegar no final. Eu vou chegar melhor do que se eu tivesse começado acelerado. Então, isso te dá ali um certo controle para você tentar cadenciar melhor a implantação das coisas. Só fotografia, por exemplo, pensar em composição. Eu esperar o sol chegar naquele lugar ali, porque a composição vai ficar perfeita. Não adianta eu acelerar, eu vou ter que esperar. Às vezes você espera 1 hora e meia para fazer uma foto. Então, assim, aquilo te dá uma calma, te dá uma entrega que você percebe que processos acelerados em CX, eles não se sustentam. Então, eu acabo fazendo esses garimpos Tá. nessas diferentes coisas e isso me ajuda bastante. E aí, esse ponto é legal, assim, porque eu acho que cada um tem uma personalidade diferente. Tem gente que é mais tranquila e mais focada, talvez. Sim. E tem gente que gosta mais, a gente gosta mais de novidade, curioso, também sou super curioso, quero saber, quero entender as coisas. Inclusive, por isso eu tenho um podcast, que eu fico perguntando as coisas para as pessoas. É, e aí, então, naturalmente, você não é esse cara de acalmar, você é o cara que queria acelerar logo e fazer, mas com o tempo, esses exercícios, esses hobbies foram te ajudando a. Eu entendi o que eu quero, mas para eu chegar lá eu preciso ir mais. É exatamente isso. Foi esse processo. Foi um processo de amadurecimento, literalmente. Porque quando você é mais jovem, a ansiedade, de certa forma, ela te dá um impulso para você fazer os movimentos que você precisa, mas também chega um determinado momento que essa pressa, ela começa a se tornar ofensora. Porque você vai se deparar com alguns cenários e culturas de lugares que não andam na mesma velocidade que você. Se você chega num ritmo acelerado, isso acontece muito quando você está iniciando, né? E como eu já tive vários inícios, eu já tive alguns grandes acertos e grandes erros, mais erros do que acertos. Mas quando você chega com essa febre, assim, nossa, não, vamos mudar, e pesquisa, mas cadê o indicador, e cadê isso e aquilo? Cara, primeiro lugar, o elemento estranho ali é você, tu acabou de chegar, sabe? As coisas já estavam acontecendo antes de você chegar. Então, cara, a fotografia e a corrida, eles me deram insumos para que esses processos de mudanças eles se tornassem muito mais saudáveis, ao ponto de eu chegar para você falar. O CX, primeiramente, se adapta à cultura antes que a cultura se adapte ao CX. Você precisa entender, Justo. né? Você precisa se ambientalizar primeiro, né? Onde é que eu tô pisando, qual que é o ritmo, quais são as pessoas, quem faz acontecer, quem não faz, para daí sim
você começar o processo de mudança. E você não consegue fazer isso se você chegar acelerado, entendeu? A galera vai pegar raiva de você, inclusive. Falar, não vou fazer só porque esse cara é maluco, fica me acelerando o dia inteiro. Eu entrevistei uma executiva do iFood, que ela tinha sido Ambev muito tempo. Ela já é naturalmente pilhada. E ela foi pra Whirlpool. Sim. Ela falou, cara, 6 meses ali batendo cabeça. Batendo cabeça. Tentando fazer a coisa não acontecer. Daí que ela foi acalmando, ela foi entendendo. E o negócio da corrida, eu entrevistei o Isaac, que é o CEO lá da Vocalcom. Não sei se você conhece ele. Não. É um baita cara, assim. Super legal a história dele. Ele, em um determinado momento da vida dele, decidiu fazer uma... Ele ficou 30 dias andando. Ele pegou aqui de São Paulo e foi até quase a divisa com Mato Grosso, se não me engano. E ele falou, porque você, também, quem é muito acelerado, fala assim, cara, como é que o cara conseguiu viver com ele mesmo tanto tempo, né? Pensando ali. E ele falou que vários picos de vou desistir, reflexões, vou me jogar dessa ponte, será Sim. que eu me jogo aqui? Porque é uma mistura de muita coisa, mas quando você passa por tudo isso, né? Quando você passa por todos esses momentos que todo mundo acaba passando, mas você encara eles de frente, é o que você falou. Eu acho que depois que você chegar lá, você testou vários limites seus. Sim. E aí você entende. Você fala, não, se eu passar por uma outra situação, não vai ser uma surpresa igual foi essa. Sim. Então é meio maluco dizer isso, mas eu acho que faz total sentido um cara fazer uma coisa que nem ele fez. Isso, pô, deu uma senioridade também pra ele, de se conhecer, de se respeitar, de um monte de coisa super legal. É um aprendizado que você leva para todo e qualquer lugar que você for. Né? Há um pouco tempo atrás eu tinha um fornecedor que trabalhava comigo em uma empresa e ele tinha essa mentalidade acelerada. Não, porque não, o CX é o dono, não, o CX que tem que dominar, é o CX que tem que mandar acontecer. Aí eu escutava, caraca, gente, olha, já foi assim, olha que coisa, é curioso você se ver Olha no que outro, bonitinho sabe? como eu era. Como era um louco. E na prática, gerava o tal do choque, né? Não significa necessariamente que aquilo que a pessoa está falando não tem valor. É de fato necessário, porém o tempo das coisas acontecem adaptados ao lugar onde você está inserido. Né? Às vezes, essa adaptação, essa resiliência, né? Aquela mentalidade de camaleão. Cara, você tem que se adaptar, entendi o ritmo das coisas, aí você vai provocando as mudanças de forma faseada. Mas esses choques, eles aconteciam e faz parte do aprendizado. Ô, Yuri, eu sei que é até contra-intuitivo perguntar isso pra você, porque você acabou de falar, cara, eu gosto mais de esperar as coisas acontecerem, eu gosto mais de ter essa surpresa e curtir esses momentos. Mas se você tivesse que dar aula pra alguém que falasse assim, pô, Yuri, tô entrando em CX agora, vou virar gerente de CX de uma empresa. O que você me aconselha, além de ir com calma e entender tudo, legal, quais seriam os passo a passo assim, que você tomaria? O que eu olharia primeiro? Onde você tentaria mexer? Enfim, dá algumas dicas. Boa pergunta. Eu tentaria, como conselho, sugerir que essa pessoa se conecte com o máximo de pessoas possíveis, dos níveis mais baixos aos níveis mais altos. Porque quando você conhece pessoas, primeiro que a gente está falando de pessoas, então nada mais justo do que você conhecer as pessoas que fazem aquela coisa acontecer. Isso eu já comento com alguns amigos que têm entrando, inclusive minha irmã também é uma grande entusiasta de CX e eu venho aos pouquinhos tentando ali ajudar ela nesses processos. Legal. É mais do que cursos, né? Mais do que entender pesquisas, enfim, tomada de decisão e tudo mais. Mas você se conectar com essas pessoas te dá uma visão panorâmica que vai te ajudar, de certa forma, a enxergar a melhor forma de tomar determinadas decisões. Porque é um pouco do que eu falei antes. Você se ambientalizar, você saber onde você está inserido, você saber o ritmo dessas pessoas, você saber quais são as dores, quais são os amores, quais são as frustrações dessas pessoas, vai fazer com que na hora de você tocar projetos com elas, você saiba exatamente a forma de puxar elas para você. Diferente do que ser motivado apenas pela estratégia, apenas pelo indicador, mas também mover essas pessoas através do propósito individual de cada uma. Ou seja, quais são os motivadores individuais dessas pessoas, como que essas pessoas chegam para a mesa, como que inicia o dia dessas pessoas, qual é a jornada dessas pessoas antes delas chegarem na empresa e como que é essa jornada depois que elas saem. A jornada, por si só, ela começa antes, né? Então, você tentar compreender um pouco como que essa roda gira, eu acho que das experiências que eu tive e eu consegui ter acesso a essas dinâmicas, para mim, foi fundamental. Porque se a gente vai construir coisas para pessoas, você precisa também conhecer quem são as pessoas que constroem isso, né? Você precisa aproximar quem faz de quem usa, né? E para aproximar quem faz de quem usa, você precisa conhecer essas pessoas. Ou seja, o conhecimento técnico para executar, como faz a pesquisa e tudo isso, simples de descobrir. Você aprende, né? Você aprende e pergunta para alguém. E hoje tem material super rico na internet. Sim. Mas o grande lance é
se você entende que depende dos outros para implementar, se você sabe como lidar com cada um, você entende que, pô, se o Yuri gostar de mim e eu trouxer uma ideia, é uma coisa. Se o Yuri me odiar e eu trouxer a mesma ideia, Sim. ela não tem jeito. E é o Yuri, o Matheus, é qualquer pessoa que... Sim. Né, você tem viés, você tem preferências. Então, se você consegue montar esse colchão inicial Sim. de fazer peers ali dentro da empresa, Sim. é fundamental para depois poder construir o castelo e ter a ajuda de todo mundo. Olha que interessante. Quando eu trabalhei no Dr. Jones, que eu fui coordenador de CX lá, isso no meio da pandemia. A primeira coisa que eu fiz, quando eu cheguei lá, uma das primeiras coisas que eu pedi lá para os founders era me dar 2 semanas para eu só conhecer as pessoas, para eu só conversar. Depois, da terceira semana seguinte, a gente começa a entrar em business e tal. Mas me dá 2 semanas só para conversar com as pessoas. Eu conversei com todo mundo. Do cara do estoque, a pessoa da limpeza, todo mundo. Todo mundo eu pegava ali pelo menos meia hora para conversar. E não era sobre business, era... Quem é você? Oi, tudo bem? Você queria criar uma conexão. Exatamente. Acabei de chegar, o que você faz? E teve algumas surpresas muito boas, que algumas das pessoas que eu conversei disseram, cara, ninguém nunca parou pra perguntar o que eu faço. E aquilo deu um entusiasmo, a pessoa começou a falar da família, começou a falar da vida pessoal, de algumas questões familiares. Isso te dá uma conexão, isso cria um alicerce que, cara, isso indicador nenhum de RH te entrega. Tá bom. Então, quando eu comecei a ver essas coisas acontecendo, as pessoas ficarem surpreendidas por serem escutadas, eu pensei, cara, isso pra mim agora é meu mantra. Toda vez que eu chegar num lugar, as primeiras coisas que eu vou fazer é conhecer essas pessoas. Tá, e depois dessas 2 semanas, de fato, foi mais fácil foi mais fácil saber quem procurar? Sim. Toda a jornada foi mais... Sim, muito mais fluida. Não só pensando em quem acessar para fazer projetos, mas você ter essa clareza de quais são as pessoas que fazem parte ali do teu ecossistema, te dá não só segurança para você saber com quem você está lidando, mas também na hora de chegar nesse momento do business, você conseguir ter um acesso muito mais fluido com essas pessoas. Legal. Bom, conheci muita gente também na vida e é legal analisar essas pessoas, né? Então, tem um cara que é muito bom em vendas e que eu percebi que ele faz naturalmente, tá? Não é que é pensado, não. Mas que gera um baita de uma conexão. Depois de um pouco de conhecer você, a pessoa vira e fala assim, pô, pode contar uma coisa meio íntima minha? E ela abre pra você uma coisa da vida pessoal dela. E ao fazer isso, você se sente tão mais confortável em abrir coisas suas pra ela, quanto você se sente muito mais conectado. Então, a gente volta naquela questão da empresa. A empresa se mostrar vulnerável, que parece um crime. A gente também tem isso, essa coisa. Não, vai que eu conto alguma coisa aqui que o Yuri vai usar contra mim depois, né? Eu acho que é um sentimento natural. Mas quando você vai na contramão disso, o resultado, tanto como marca, quanto como executivo, cria um nível de intimidade que você demoraria talvez anos para criar com aquela pessoa. Teria que ter uma situação de muito desconforto ou muito problema para ele poder ver que você é confiável, para daí sim construir essa relação. Sim. Ao passo que se você força isso, e não forçado ruim, forçado bom, Sim, né? sim. De você se abre, você se deixa vulnerável, eu acho que a chance de você ganhar é 95% e vai perder em 5%, mas compensa, assim. Falei muito bem. Tanto que tinha alguns colegas do Sírio, que às vezes a gente precisava conversar sobre business, e, cara, era 15 minutos de business, 40 minutos falando sobre a vida pessoal. Então, assim, se fosse pensar numa proporção ali da urgência do negócio, não, cara, vamos inverter. 45 minutos falando dos problemas dos business, da IA, enfim, das conexões, e 15, talvez, quiçá, falar sobre a vida pessoal. Só que quando você inverte nessa balança e você dá mais, talvez, não é dar mais atenção, mas você abre um espaço seguro para criar essas conexões com essas pessoas, cara, o business fica muito mais fácil. Cara, em 15 minutos você resolve. Mas se você conversar com essa pessoa por 45 minutos, cara, isso é uma riqueza que business nenhum vai te entregar. Entendi. E vai fazer com que essas entregas, cara, te crie essa conexão muito mais fluida. Puta, a pessoa talvez vai colocar muito mais empenho naquela entrega do que se você chegasse para ela, oi, tal, sou especialista em CX, Faz assim. pesquisa, cadê o indicador? E para amanhã, 18 horas. Cara, é muito diferente. Enfim, eu, pelo menos, das experimentações que eu fiz, fui super bem. Acho que faz todo sentido. Cara, a gente deu o nosso tempo. Eu queria te agradecer. Queria desejar muita boa viagem. Que venham surpresas muito boas. E espero que quando você voltar, a gente volte a bater um papo, você me contar como é que foi tudo isso aí. Que assim seja. Mantemos conectados. Obrigado pelo convite. Que bom que deu certo. Deu muito. Em cima da hora da viagem, mas deu certo. Não, deu tempo. Boa, valeu. Valeu, Matheus.